O domingo começou com notícias muito importantes e, claro, muito tristes para aqueles que estão acompanhando a história de Bolsonaro, que infelizmente, para grande parte da população brasileira, foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Não só isso, ele já estava inelegível por 8 anos, e isso para aqueles que têm esperança de Bolsonaro se candidatar à presidência do Brasil ano que vem, 2026, acaba sendo como um balde de água fria. Só, gente, que as notícias que chegam são realmente, não só isso, muito mais assustadoras do que nós imaginávamos, porque inicialmente seria só o Bolsonaro, mas agora também o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos já há vários meses, está passando por uma situação de que os Estados Unidos pode até expulsá-lo daquele país, tá? Principalmente depois do encontro aí do Lula com o Trump, alguns dias atrás, em Nova York, tá? E o ministro Barroso, tá? Ele espera um recuo de sanções dos Estados Unidos após fim do processo contra o Bolsonaro. Será que isso vai acontecer, gente? O encontro entre Trump e Lula pode escantear também o Eduardo Bolsonaro e mudar o panorama de 2026, diz embaixador nos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês então essas novas notícias que realmente são assustadoras para aqueles que não estão acreditando, né, de que o Bolsonaro já é uma página virada, né? Infelizmente, eu acho que ele não vai ter condições de se candidatar ano que vem, e não só isso, tá, gente? Eu acho que muito mais do que política, do que possa acontecer, ser preso ou não, eu acho que ele deveria se importar um pouquinho mais com a saúde, cuidar da sua saúde, porque é o que importa nesse momento. Mas antes que eu traga para vocês essas informações que são tão importantes em pleno domingo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, mais de 178 milhões de visualizações. Encontro Trump e Lula pode escantear Eduardo Bolsonaro e mudar o panorama de 2026, diz ex-embaixador nos Estados Unidos. Para Roberto Abdenur, a reunião será positiva, ainda que resulte apenas em uma foto. É interesse dos Estados Unidos se mover na relação com o Brasil. A se concretizar o anunciado encontro entre Lula do PT e Donald Trump do Partido Republicano dos Estados Unidos, será possível enfraquecer o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo e a ala mais extremista do governo norte-americano, com impacto no modo como a Casa Branca enxerga as eleições brasileiras de 2026. A análise é de Roberto Abdenur, embaixador do Brasil em Washington entre 2004 e 2006, em entrevista à página Carta Capital. Para o experiente diplomata, não importa o local da reunião, poderia ser um país neutro como a Malásia e Itália, ou mesmo na residência de Trump, na Flórida. Abdenur avalia que a agenda será positiva, mesmo que não produza resultados concretos imediatos, uma vez que reduzirá a influência de visões contrárias ao Brasil no governo dos Estados Unidos. Segundo o ex-embaixador, Lula tem um amplo leque de opções a discutir com Trump para reverter o tarifaço aplicado sobre as importações brasileiras, da relação com as Big Techs a taxas comerciais, passando por terras raras e data centers. Por trás das atitudes do governo americano, há um desiderato de debilitar o governo Lula e gerar condições para que em 2026 seja eleito um governo submisso aos Estados Unidos, afirmou Abdenur. Agora, essa disposição de Trump de falar com Lula, se for bem aproveitada, pode jogar isso fora, inverter o jogo e fazer com que os Estados Unidos e o Brasil passem a ser parceiros. Roberto Abdenur tem uma rica trajetória diplomática. Chegou ao Itamaraty em 1963 e se afastou em 2007. Testemunhou da Guerra Fria, a invasão do Iraque, passando pelo fim da União Soviética. Como representante da gestão Lula em Washington, teve a complexa tarefa de reduzir a resistência da Casa Branca ao primeiro governo de esquerda do Brasil
pós-redemocratização. O resultado foi positivo. O petista, antes visto apenas como aliados de Fidel Castro, construiu uma relação harmoniosa com George W. Bush. Deixa a opinião de vocês aí, eu quero saber o que vocês acham, dessa situação. Se realmente esse encontro de Lula com Trump será algo importante para o Brasil e acabará com esse tarifaço, gente, que realmente só foi colocado aí, contra o Brasil para tentar salvar o Bolsonaro da prisão. Agora, o ministro Barroso, ele espera um recuo de sanções dos Estados Unidos após fim do processo contra o Bolsonaro, algo que nós já vimos prevendo, principalmente nessa primeira parte do vídeo, onde nós falamos aí sobre esse encontro que acontecerá nos próximos dias entre Trump e Lula. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse na última sexta-feira que espera que as sanções dos Estados Unidos contra ministros da corte retrocedam após a conclusão do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Em conversa com jornalistas em seu gabinete, Barroso foi questionado pelo Gazeta do Povo se o tribunal ou os ministros têm tentado dissuadir as autoridades americanas de forma institucional ou informal por meio de conversas. Nada foi feito por parte do tribunal e acho que a ideia prevalecente aqui é esperar acabar o julgamento de Bolsonaro para pensar em qualquer eventual medida, seja política, seja até mesmo judicial, respondeu o ministro. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, mas o processo ainda não foi concluído, já que as defesas ainda podem apresentar recursos. O tempo de punição também está em aberto porque o Congresso discute a possibilidade de uma anistia ou redução de penas para condenação pelos 8 de janeiro. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários também, gente, se vocês acham que 27 anos é muito tempo e que se o Bolsonaro mereceria aí uma diminuição nessa pena, talvez para 20 anos, 15 anos, 10 anos. Eu acho que menos de 10 anos não acontecerá, sabe por quê? Porque a condenação foram de muitos anos, gente? Eles não vão simplesmente, esquece os 27 anos, vai ficar só um ano na cadeia ou vai ficar um ano em prisão domiciliar, nem verá as grades aí do Chilindró. Para Barroso, as sanções resultam de uma incompreensão do governo americano sobre o que Bolsonaro fez. Na visão dos ministros, uma tentativa frustrada de golpe para impedir a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e manter-se no poder, abolindo o poder do Supremo Tribunal Federal. Prevaleceu para as autoridades americanas a narrativa dos que perderam, dos que tentaram um golpe e não conseguiram, disse. Ele disse esperar que em algum lugar no futuro caia a suspensão dos vistos dos ministros e também a sanção da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes. Não tenho interesse de escalar o debate com os Estados Unidos. A minha preocupação é fazer valer a verdade, disse o ministro Barroso. Questionado sobre uma recente decisão de Flávio Dino, segundo a qual restrições financeiras a Moraes ou outras autoridades deveriam passar pelo crivo do judiciário brasileiro, Barroso disse esperar desescalar isso em um curto tempo e que não seja necessário um pronunciamento do Supremo nessa matéria. Tenho muita esperança de a gente conseguir desescalar isso muito em breve, completou Barroso. Bem, deixa aí nos comentários, gente. A situação de Bolsonaro realmente se complica a cada dia e agora ele está levando o Eduardo Bolsonaro junto com ele, porque ele já está sendo investigado e voltando ao Brasil, ele terá que se ver aí com a justiça, e quem sabe até ir junto aí com o pai dele para trás das grades, Claro que nós não queremos isso, aliás, nós não gostaríamos que nada disso tivesse acontecido. Se Bolsonaro tivesse aceitado a derrota, ao invés de buscar aí caminhos, mecanismos para não só tirar o Lula do caminho, mas até matá-lo, gente? Infelizmente, foi esse o plano, da equipe aí de Bolsonaro, do grupo que não estavam satisfeitos com a vitória de Lula, tentar matar o ministro, o presidente, o vice-presidente. Isso realmente é assustador. Deixe nos comentários, um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!